Bem-vindos, bem-vindos! Vamos então para mais um bloco aqui no nosso canal Alguma Dúvida, discutindo temas interessantes, importantes, atuais de direito penal, de direito processual penal. E não esqueça de curtir, divulgar. Nosso objetivo é bem esse, né? Alastrar aí a discussão sobre os principais temas do direito penal, do processo penal. Legal? Bom, vamos lá, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é a nova súmula vinculante para o tráfico privilegiado. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele aprovou uma súmula vinculante para o tráfico privilegiado. E o que fez o Supremo? O Supremo, basicamente, disse o seguinte, que quando a pena do tráfico privilegiado, quando reconhecido o tráfico privilegiado, você não tem circunstâncias específicas judiciais negativas, você não tem uma razão concreta que impeça o regime aberto e a pena restritiva de direitos, tem que permitir o regime aberto e a pena restritiva de direitos, tá? Cá entre nós é algo que decorre evidentemente do nosso sistema de aplicação das penas. Quando você abre o Código Penal, quando você abre mesmo o entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre fixação da pena, você chegaria a essa conclusão, mas ainda há uma imensa resistência nos tribunais estaduais e com os juízes de primeira instância ao reconhecimento, à aplicação de regime aberto e pena restritiva de direitos, mesmo quando reconhecido o privilégio no tráfico. Então, é muito comum, errado e muito comum, e agora violará a súmula, esperamos que deixe de ser comum, que o juiz reconheça o privilégio, reduza a pena do tráfico por conta do privilégio a 1 ano e 8 meses, e aí ele pega e fala, olha, mas apesar da pena estar em 1 ano e 8 meses, apesar da pena ser a pena mínima, por se tratar de tráfico de drogas, eu não vou dar regime aberto, eu vou dar semiaberto, eu vou dar regime fechado, eu não vou substituir por restritiva de direitos, porque o tráfico é um crime muito grave e tal, e tal, e tal. Então, e isso já viola, né, quer outras súmulas do próprio Supremo, como a 719, 718, que dizem que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não é motivo suficiente, né? A opinião do julgador não é motivo suficiente para fixar regime mais grave e viola a própria lógica do sistema de aplicação das penas. Bom, vamos ver como é que isso se desenvolveu. Seguinte, primeiro, vamos lembrar, né, que nos termos do 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, sempre que a pena não supera 4 anos, o regime inicial deve ser o aberto. Deve ser o aberto. Lembra, o artigo 33, ele traz meio que uma tabelinha. Até 4 anos, aberto. De 4 a 8, semiaberto. Para cima de 8, fechado na reclusão. E semiaberto na detenção. Né? É meio ali que uma tabelinha que você tem no artigo 33. E mais, se o réu for primário e se não tiver circunstância judicial negativa no caso concreto, deve ser respeitada essa tabelinha. Tá? Falando em outras palavras, a lei diz, artigo 33, até 4 anos, aberto. De 4 a 8, semiaberto. Para cima de 8, fechado na reclusão, semiaberto na detenção. Mas, se o réu for reincidente, pode fixar regime mais grave. Mas, se tiver circunstância judicial negativa no caso concreto, pode fixar regime mais grave. Então, se você tem uma tabelinha que só pode ser descumprida quando o cara for reincidente ou quando tiver circunstância do caso concreto recomendando regime mais grave, a conclusão é essa, que se o réu é primário, não é reincidente, e se não tem circunstâncias judiciais negativas, deve sim ser respeitada essa regrinha de até 4 anos aberto, de 4 a 8 semiaberto e etc. Beleza? Beleza. Bom, lembra ainda
dentro dessa mesma análise, que você já tem uma súmula 440 no STJ que diz: fixada a pena no mínimo legal, não pode estabelecer regime mais grave do que o da tabelinha, do que o do artigo 33, porque senão você está levando em conta a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do delito. Isso não é legítimo, não é razão para se fixar regime mais grave. Tá? O que o STJ faz nessa súmula? Ele, assim como a nova súmula vinculante, que a gente vai chegar nela daqui a pouquinho, o STJ está tentando dar coerência para o sistema. Ele fala assim: olha, se você fixou a pena base em quantidade no mínimo legal, se a quantidade da pena está no mínimo legal, é porque o cara não tem circunstância judicial desfavorável. É porque não tem nada no caso concreto que exija um desvalor maior, uma censura maior. E se não tem nada no caso concreto que exija uma censura maior, não tem razão para você descumprir a tabelinha. Respeite a tabelinha, não estabeleça regime prisional mais gravoso que o cabível de acordo com a tabelinha. É isso que o STJ está dizendo nessa súmula. Bom, coerente a esse pensar, o STJ, em 2020, concedeu um habeas corpus coletivo. Olha que interessante. Um habeas corpus coletivo, e foi o HC 596603, dizendo o seguinte: ó, a pena mínima do tráfico privilegiado é 1 ano e 8 meses, que é a pena mínima do tráfico, 5 anos, reduzida de 2/3, que é a maior redução do privilégio, do 33, parágrafo 4º, né? 5 anos menos 2/3 dá 1 ano e 8 meses. Ora, se chegou em 1 ano e 8 meses, é porque não tem nada de concreto, nada especialmente gravoso no caso concreto contra o condenado. E se não tem nada de especialmente gravoso no caso concreto contra o condenado, vamos respeitar lá a súmula 440, cumpra a tabelinha. 1 ano e 8 meses é uma quantidade menor do que 4 anos, então não vai poder, uh, não vai poder estabelecer regime diferente do aberto, vai ter que ser regime aberto. E pronto, o STJ pegou e falou: ó, vai ser regime aberto para todo mundo que tiver pena de 1 ano e 8 meses. Para vocês terem uma ideia, esse HC foi impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A princípio, era uma HC individual, em um caso, como milhares de outros, em que o juiz reconheceu o privilégio, fixou 1 ano e 8 meses, não tinha circunstância judicial concreta desfavorável, porque senão a pena não estaria em 1 ano e 8 meses, seria 2 anos, 2 anos e meio, 3, etc. Né? E mesmo assim, pela gravidade em abstrato do crime, violando as súmulas do Supremo 719, 718, violando a 440, né, violando o próprio sistema legal de aplicação da pena. O juiz tinha dito que não ia fixar o regime aberto, estabeleceu o semiaberto, estabeleceu o fechado, proibiu pena restritiva, né? E a defensoria chegou até o STJ. E quando o STJ foi julgar, a defensoria fez um outro pedido, pegou e falou: só que é o seguinte, nós temos agora milhares, e isso era só no estado de São Paulo, milhares de outros habeas corpus pedindo a mesma coisa, pedindo que se aplique a lógica do sistema de aplicação da pena, pedindo que sejam cumpridas as súmulas do Supremo e do STJ. A gente vai julgar um por um, vai ficar julgando um por um, é litigância de massa. A gente está discutindo aquela opressão penal desmedida, irracional e sem fundamento legal em milhares de vulneráveis que são alvos do sistema penal. A gente vai ficar julgando um por um e quase que contribuindo, né, para que o sistema continue reproduzindo ilegalidades, porque na medida em que você demora para julgar é, você tem 3.000 casos para julgar. Você vai soltar um por um. Só que demora muito para aquele último da fila chegar lá em cima. E aí você estimula quem está descumprindo o sistema lá embaixo, os julgadores que estão descumprindo o sistema na primeira, na segunda instância, você os estimula a continuar descumprindo, porque a decisão deles vai ficar válida por meses e meses, e até ano e ano, até chegar no primeiro da fila para ser quebrada, para ser consertada pelo Tribunal Superior. Tá? Então a defensoria falou: não, olha, dá um HC coletivo,
todos os que chegam aqui são julgados da mesma maneira, então vamos dar um HC coletivo de uma vez, tá? E foi o que o STJ fez. O STJ aqui deu HC coletivo e falou: olha, não tem explicação para ter uma pena no mínimo e não fixar o regime mínimo que é o estabelecido na tabelinha do artigo 33. Chegou em 1 ano e 8 meses, vai ter que dar regime aberto. Tá? Tá. Nossa, foi, né, uma correria lá na época, renovando o regime, consertando decisões e arrumando situação jurídica de milhares de vulneráveis de acordo com o nosso sistema de aplicação da pena. Só que, em 2021, numa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo cassou esse HC coletivo na sua parte coletiva. Tá? Então, foi cassado o HC coletivo, o ministro Alexandre ele se colocou contrariamente à própria ideia do HC coletivo. Né? Ele disse, e é verdade, que não havia uma certeza no Supremo sobre o cabimento de HC coletivo, embora, né, o próprio Supremo já tivesse concedido HCs coletivos, dentre eles aquele, não é, que beneficiava mulheres grávidas ou que eram responsáveis por seus filhos crianças enquanto presas provisoriamente. Quer dizer, o Supremo tinha dado HC coletivo. Mas o ministro Alexandre pegou e falou: olha, eu não concordo com a ideia de HC coletivo, então eu vou caçar esse HC coletivo e ainda emendou, né, que cadê? E emendou que, embora seja relevante a discussão, não se viabiliza a concessão desse benefício, né? Pois cabe ao julgador, em cada caso concreto, examinar, né, o cabimento do regime aberto e tal. Isso foi o RE 1374, decisão monocrática. Bom, então, porque a discussão aqui era exatamente essa. Ora, se a gente já tem a súmula 440 do STJ, que diz que pena no mínimo tem que ser regime no mínimo obedecendo a tabelinha, se a gente já tem a súmula 719, 718 do Supremo, que dizem que a opinião do julgador em abstrato não é suficiente para fixar regime mais grave. Se já tem a linha do 33, que é lei em vigor, tem que ser cumprida e que você só descumpre quando tem circunstância judicial negativa. Será que é o caso da gente ficar levando caso a caso mesmo para os tribunais superiores? Não é? Ou será que não é, entendendo o gigantismo do sistema de justiça criminal brasileiro, de você tomar medidas coletivas, não é? O HC coletivo ou uma súmula vinculante, Pronto. Foi isso que o Supremo fez. A unanimidade. A unanimidade. Agora, foi aprovada a seguinte súmula vinculante. Olha que legal. Em positiva fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Tá? Se você não tem vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Ou seja, se você não tem circunstâncias judiciais desfavoráveis no caso concreto. Primeiro slide. Tá? Então, partindo lá do primeiro slide, do segundo slide, que explicam o artigo 33, partindo da súmula 440 do STJ, pronto, você conclui que esse entendimento, ora expresso na súmula vinculante, tinha que ser aplicado ou via HC coletivo, ou agora, não é? Esperamos que a súmula vinculante seja efetivamente cumprida como tem que ser, né? A gente tem que ter aí o respeito às súmulas vinculantes, e é isso que ela está dizendo. Olha, reconheceu o privilégio, não tem circunstância judicial negativa na primeira fase. Não, não tem nada no caso concreto desfavorável na primeira fase. Vai ter que fixar regime aberto, vai ter que conceder pena restritiva de direitos. Porque isso que está escrito no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, lembra? Está lá no slide. E no artigo 44 do Código Penal, que é o que regula as penas restritivas de direitos. Tá legal? Tá joia? Tá joia. A conclusão, gente, é a seguinte:
Se conhecer o privilégio e não tiver circunstância judicial negativa que tenha, pelo caso concreto, exacerbado a pena na primeira fase, na fixação da pena base, vai ter que dar regime aberto, vai ter que dar restritiva de direitos, tá? Só a edição da súmula já vai permitir aí, assim, nossa, milhares de impugnações de casos que hoje a contrariam, não tem a menor dúvida. E nós esperamos que daqui para frente, né, ela seja efetivamente cumprida na primeira, na segunda instância, que isso traga, então, não só o cumprimento do nosso sistema legal de aplicação das penas, uma diminuição a uma opressão irracional e ilegal contra tantos e quantos, né, esses milhares de vulneráveis do sistema penal que ainda estão presos esperando o julgamento de suas impugnações, e também diminui o número de casos nas instâncias superiores, permitindo, né, uma atenção maior, permitindo um melhor desenvolvimento dos trabalhos também no sistema de justiça. Bom, deu para perceber que eu fui e sou muito favorável à edição dessa súmula. Tá legal? Tá joia. Era isso então, gente. Gostou? Gostou? Curte aí, divulga e é sempre uma grande alegria merecer a sua atenção. Valeu! Grande abraço. Até a próxima.